E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para o episódio do Camp Podcast, tanto no canal do YouTube do Blog do Camps, quanto aqui na TVC, toda quinta-feira, 11 da noite, sempre um convidado especial da mídia cearense e do esporte cearense. E hoje, para mim, mais uma vez, um privilégio estar com um estrategista, 5 vezes campeão estadual, 3 acessos da Série B para a Série A, campeão brasileiro da Série B e muitas histórias. Foi jogador de futsal na Espanha. Rapaz, o homem veio jogar contra o Sumov e o Banfov, viu, turma? Vai falar muito sobre isso, falar de categorias de base. Olha, gente, só para vocês terem ideia, esse rapaz aqui, esse senhor, né? Trabalhou em categorias de base. Raiz, tá? Raiz, lavando lá colete da meninada. Aqui, meu amigo, aqui tem história muito boa para contar. Auxiliar de comissão técnica de Copa do Mundo, seleção brasileira, vice-campeão da Copa Sul-Americana. O homem tem muita história e, obviamente, hoje, atual treinador do Floresta. Para mim, uma satisfação enorme, professor Marcelo Cabo. Muito obrigado pela presença, professor. Privilégio. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pelo convite. Eu de espectador, agora de convidado, né, do seu blog, desse trabalho grandioso que você faz ao longo do tempo. É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo, falar um pouquinho, né, da minha trajetória, falar um pouquinho de futebol, adquirir conhecimento com você. Que é isso, que a gente está sempre adquirindo conhecimento todos os dias. Sem dúvida, para mim é um privilégio, professor, sem dúvida alguma estar aqui. E, obviamente, queria muito. Nesse período de seleção brasileira, professor, fale para mim como foi essa experiência lá na Copa do Mundo. Por sinal, acho que foi antes de ontem, poucos dias agora, nessa semana, a gente teve o fatídico, completou 14 anos do fatídico jogo contra a Holanda, a derrota por 2-1 lá nas quartas de final do Brasil. Fala como foi essa experiência, professor Dunga, Jorginho, que o senhor trabalhava com o Jorginho, com o Dunga. Diga lá para mim. Foram 2 Copas, né? Isso, na verdade. A Alemanha 2006 e a de, especificamente, vamos falar da de 2010 com a seleção brasileira. Foi uma experiência única, ímpar, né? Eu acho que qualquer profissional que começa lá no Sub-13, no Olaria, em 99, como eu comecei, chegar a uma Copa do Mundo representando seu país numa comissão técnica, né? Liderada pelo Dunga, passando pelo Jorginho, que é um profissional que a gente teve o prazer de trabalhar e representar o Brasil. Vamos começar pelo fim, né? Desse jogo da Holanda. Talvez tenha sido dos momentos mais difíceis que eu passei e precisei me recuperar assim, dentro da carreira, porque você vive tudo aquilo que você passou na sua vida, até como torcedor, né? Quando eu estava lá, eu lembrava dos tempos lá no meu bairro da Penha, lá no Rio de Janeiro, a gente pintando a rua, colocando bandeirinha, reunindo todo mundo para ver as Copas do Mundo, né? Eu comecei a entender um pouquinho em 74, né? Não vou denunciar a idade, não. Sem problema. Mas em 74 eu já comecei a ver futebol, já como futebol, aí veio 78, 82. E aí as outras Copas. Isso tudo vem uma memória afetiva muito legal. Sim. Quando você está lá representando o Brasil, né? Desde quando eu cheguei em 2007, passando pelas eliminatórias, quando a gente foi campeão da Copa das Confederações, naquele jogo brilhante diante daquela virada dos Estados Unidos, e depois passando pela Copa do Mundo. É um momento único, né? Você até se belisca assim, eu não estou acreditando que eu estou aqui representando meu país. Aí você cria toda aquela expectativa de voltar para o Brasil, né? Com um Hexa, né? Que era uma expectativa muito grande. E assim, como se diz, jogar no braço do povo, trazer essa alegria ao povo brasileiro. Eu sei que eu era somente uma peça nessa grande engrenagem que é a seleção brasileira, mas seria, assim, cara, uma marca na minha carreira, especialmente, assim, muito grande, de um torcedor que pintava a rua a um campeão do mundo. E aí a gente tem aquele jogo onde a gente teve o primeiro tempo espetacular. Poderíamos ter definido, né, a classificação naquele jogo. E aí eu costumo dizer sempre para o meu jogador, existem vários jogos dentro do jogo, né? Então a gente teve um primeiro tempo brilhante, um segundo tempo não tão brilhante, e a gente acaba sendo eliminado. Mas ficou a experiência única, ficou uma marca no currículo muito positiva de representar o Brasil numa Copa do Mundo. Sem dúvida. Professor, e onde é que saio do auxiliar? Onde é o estalo? Onde é que diz assim, pô, tá bom, eu acho que eu já aprendi um bocado, deixa eu ir aqui, deixa eu comandar aqui uma equipe. Quando foi que o senhor teve esse estado? É engraçado porque teve várias modificações, né? Porque eu comecei a carreira como treinador já, né? No Sub-13 do Olaria em 99. E aí peguei aquela sequência toda de categoria de base,
muito não sabe, mas eu fui campeão saudita, né? Nesse famoso Al Hilal Pô, sub-17 como treinador. Que em maravilha. 2000. O famoso Al Hilal agora do... A temporada 04-05, eu dirigi o Al Hilal sub-17, fomos campeões nacionais. Logo depois eu vou para a seleção da Arábia com o Paquetá. Então, eu trabalhei nessa trajetória toda, primeiro categoria de base. Tive 2 experiências no futebol profissional, que foi o Olaria 2002, como treinador estadual, e 2004 pelo Bangu. E São Bento do Maranhão também, essas 3 experiências. Foi mesmo, professor? Foi bater aqui no Maranhão? Passei no Maranhão em 2004, fiz um estadual, Campeonato Maranhense. E aí, logo depois, em 2004, eu vou para a Arábia Saudita, para o Sub-17 do Hilal. E aí eu viro auxiliar do Paquetá na seleção. Volto, e 3 anos de lá de contrato, volto. E eu tenho o convite do Jorginho para ir para a seleção. Isso. Fico como auxiliar do Dung e do Jorginho. E, paralelamente, eu viro treinador de novo, né? Que a seleção me permitia isso. E aí eu passei no Rio pelo Bom Sucesso, pelo CFZ, e fui para o Kuwait. Fiquei 2 temporadas como treinador do Al Nassr e do Arabi. Isso paralelo à seleção brasileira. Eu tinha um contrato, quando eu tinha convocações, os clubes me liberavam. E aí fiquei esse tempo todo, volto da seleção, e aí eu tenho o convite do Jorginho para ser auxiliar dele no Figueirense, e aí fomos 7º colocado no Brasileiro de 11. 12 eu volto para o Emirados como treinador, faço mais uma temporada. 13 vou com o Jorginho para a Ponte, a gente se torna vice-campeão sul-americano. 14, isso é rapidamente para as pessoas entenderem. 14 eu vou para o Emirados, para Dubai com o Jorginho no Aluaz. Quando eu volto, aí sim, definitivamente eu falo, Jorge, te agradeço por tudo, mas eu vou seguir minha carreira de treinador. Eu tenho um convite do Volta Redonda. Então foi o Volta Redonda que... E aí eu faço o estadual. No final do estadual tem um convite do Macaé para a Série B. Lembro. De 15. Isso. E aí a gente começa muito bem, chega a 3ª colocação ali. E aí logo depois eu tenho o convite do Vozão para vir para o Ceará. Naquele ano muito difícil do Ceará, que a gente chegou aqui. O Ceará era o último colocado e tinha 7 ou 9 pontos para sair da zona. A gente faz um trabalho aí na 13ª, 14ª rodada de reformulação do elenco. Foi um trabalho árduo, difícil, mas no final acabou que o Ceará consegue se manter na Série B. E aí começa, né? 16 vou para o Atlético, campeão brasileiro, e aí essa toda a trajetória que você já conhece. E aí eu queria muito que você falasse. Nós vamos voltar a falar do futebol cearense, obviamente, e claro, do Floresta, dessa passagem rápida no Ceará. Mas eu queria que você falasse um pouco do seu sucesso, não somente em Maceió, mas também em Goiânia. Eu queria que você falasse, porque lá em Goiânia tem um negócio especial lá, né? Você treinou Vila Nova, treinou Atlético Goianiense e treinou Goiás. Eu queria que você me dissesse como é isso e, principalmente, seu sucesso lá no Atlético Goianiense. Porque ninguém consegue acesso, ninguém consegue vaga em Sul-Americana, quase uma vagazinha na Libertadores, ninguém é campeão brasileiro, se não tem alguma qualidade, professor. Como foi lá todo esse trabalho lá? Não pode ter tudo isso seja só sorte, né? Não tem como, né, professor? É muito trabalho, né? Assim, eu chego em Goiânia, no estado de Goiás, em 2016. E é um fato inusitado, porque em 2015 o Atlético quase cai para a Série C, livrou na penúltima rodada. E eu me lembro assim que tem uma história muito engraçada. Assim, eu chego no final do estadual, onde o Atlético é eliminado pelo Anápolis, gol do Toró. Olha aí. Toró. E aí eu chego, convidado pelo Adson, e aí quando eu chego no hotel, eu estava hospedado num domingo, minha filha hoje, a Duda, um beijo para ela liga para mim e fala, papai, você está com um índice de rejeição muito grande. Vixe. 90% da torcida não te quer. E assim, para ela foi muito triste ver isso. Claro. Eu falei, não, filha, papai vai trabalhar, vamos reverter esse quadro aí. Com certeza no final vai ser o contrário, vai ser 90% querendo o papai. Foi uma conversa bem familiar, bem íntima. Sim. E aí eu tenho 3 semanas para fazer uma intertemporada, né, do final do estadual até o começo. E o engraçado é que o Adson falou 2 coisas para mim quando eu cheguei. Ele falou, ó, não tenho dinheiro para trocar jogador nenhum, porque a rescisão é cara. Você vai ter que ir com esse time que jogou o estadual. Chegou só um jogador, o Michel, depois foi pro Grêmio. E veio do Novo Horizontino. E só não passa perto da zona de rebaixamento. Só não posso cair. Caramba. O restante, a missão está dada e a missão será cumprida sim. Falei, tá bom. Era um grande desafio para mim. Eu tinha tido essa experiência no Macaé e no Ceará aqui. Já conheci um pouco já como é que funcionava a Série B. E a gente começa assim avassalador. Nos primeiros 5 jogos foram
4 vitórias, eu acho que um empate ou uma derrota. A gente começa a entrar no G4, e aí vai todo o campeonato numa trajetória de G4. Só para ter uma ideia, a gente foi campeão com 10 pontos na frente do vice, e os 10 últimos jogos foram 9 vitórias e um empate. Assim, foi como aquela mesma equipe, não contratamos ninguém de diferente que teve sucesso no estadual. E aí começa a trajetória no estado, né? E aí 19... Mas essa campanha, ainda mais, eu acho que depois você deve ter dito assim, só acho que agora eu fiquei bem longe, né, do Z4, mas, pessoal, aí dá uma notoriedade, né? Aí eu acredito que acho sim, que todo depois mundo... que você é campeão brasileiro, né? Ou seja, claro que da Série A é um glamour muito grande, né? Mas ser campeão brasileiro na Série B e da forma que foi, isso, né? Exatamente. Não era uma equipe favorita a subir, a estar no G4. Foi uma surpresa para todos, né? Não para a gente. E eu costumo dizer, Kempis, que o futebol, hoje, aqui no Floresta, eu sou muito mais treinador do que eu era em 2016. Muito mais experiente, são 9 anos, 8 anos, né? Assim, com isso, eu me formei na CBF Academy, fiz todos os cursos, passei por grandes clubes e também depois do Atlético você vai ganhando experiência, know-how. E quanto mais idade a gente fica, a gente acaba se reciclando melhor. Eu costumo dizer, assim, nós profissionais, eu até incluo assim, o jornalista, todo mundo, que a gente só não fica melhor quando a gente fica mais velho se a gente tiver algum problema de saúde. Total. Porque você adquire mais experiência de tudo aquilo que você viveu com mais sabedoria, com mais tranquilidade, com mais discernimento, com mais resiliência. E você adquire mais conhecimento com o passar do tempo, trazendo tudo aquilo que você já viveu. Então, eu costumo dizer que qualquer segmento profissional, eu acho que só no Brasil os profissionais mais experientes, com mais idade, são menos valorizados. Isso. Uma vez, na Copa de 2006 ou 10, não me lembro, eu não sei se foi de 6 ou 10, eu fui jogar contra a seleção do Japão, o treinador do Japão tinha 78 anos, era um japonês. E aquilo me marcou, sabe? Como é valorizado os profissionais de mais idade, seja em todos os segmentos. E no Brasil não é. A gente, quando vai ficando mais velho, parece que você vai ficando mais descartável, entendeu? A palavra ultrapassado, isso. Né? Isso não existe. Né? Mais do que disso aí, interessante você tocar nesse tempo, professor. E eu vejo aqui no Brasil, no futebol brasileiro, acho que também até em outros setores da sociedade, há um preconceito também aqui com o Nordeste, professor, que você veio para cá, assim, de jogadores, de treinadores. Eu queria saber se você já sentiu isso, apesar de você ser carioca, você só praticamente treinou o Vasco, assim, que você saiu, né? Mais uns 12 clubes pequenos. Isso, de clubes pequenos. E eu acredito que não há o reconhecimento necessário, porque, professor, com todo respeito, Série B é difícil demais, Série C é difícil demais, loucura. Orçamento, desse tamanho, viagens. Então, assim, eu acho que eu não sei nem se o termo é valorização mesmo, eu acho que não há olho mesmo para essas coisas. E quando você fala na idade, às vezes também eu vejo, você fez um trabalho espetacular no CSA. Espetacular no CSA. O CSA não era campeão estadual há 10 anos e há 38 anos não jogava Série A. Então, se você faz esse trabalho, mesmo CSA, lá no Juventude, só para deixar, ou na Ponte Preta, nossa, o peso é muito diferente. Eu queria saber se você já sentiu isso, se você já percebeu isso, ou não. Apesar de eu ser um nordestino por adoção, né? Na verdade. Isso. Eu moro hoje no Nordeste. E sua mãe é cearense? A minha mãe é cearense, né? Ela nasceu aqui no bairro de Aldeota, muito orgulho. Eu cresci ouvindo as histórias de Ceará, de Fortaleza, e existe a pouca valorização das conquistas. Você acha que não é preconceito? Você acha que é uma pouca valorização? Deixa eu lhe falar. Eu vou dar um exemplo aqui bem notório. É isso tudo que o Fortaleza vive, porque quando o Fortaleza foi campeão da Série B, eu fui vice. Isso. Nós disputamos Exatamente. ali até, faltando 3, 4 rodadas, o título. E depois essa trajetória brilhante desse tempo todo. Né? Se o Fortaleza fez no Sul-Sudeste, a notoriedade era outra coisa, entendeu? O crescimento do Ceará e do Fortaleza nesses últimos anos, se é no eixo, a notoriedade é diferente. Então, se existe
uma valorização diferente do que é feito no eixo, do que é feito aqui no Nordeste, porque eu milito no Nordeste desde 2004, né? Que eu trabalhei no Maranhão em 2004, no interior, depois eu volto, né? O Ceará me abriu as portas para voltar para o Nordeste em 2015, e aí eu sou um filho do Nordeste agora por adoção. Então, o que acontece? A gente vê, sim, eu trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio, por exemplo, assim, se eu sou campeão brasileiro pelo Vasco, entendeu? A notoriedade é outra, como não precisa nem ser campeão, eu sou vice, como eu fui no CSA. Então, assim, existe a valorização desigual, né, das conquistas que são feitas aqui no Norte e no Nordeste do que é feito no eixo para a valorização não só dos profissionais, mas dos clubes e dos seus dirigentes, né? O up que o Ceará e o Fortaleza deu nos últimos 6, 7 anos é uma coisa absurda. O patamar que eles alcançaram, você pega hoje um clube, eu posso falar do Floresta hoje, a estrutura do Floresta, o que é oferecido, as próprias conquistas do Floresta, né, que chegou a uma Série C, primeira divisão de estadual. Em outro lugar, talvez teria uma valorização maior, um clube que tem um gestor que gere isso tudo. Eu fico encantado quando eu chego no restaurante para almoçar e eu vejo aquela categoria de base toda lá, fazendo as refeições com a gente, aqueles meninos todos uniformizados. Aquilo ali é o futuro do futebol cearense. Sem dúvida. É o futuro do futebol brasileiro. E eu não vejo assim, uma valorização de todo o esforço que o Teixeira faz. Eu estou falando especificamente porque eu estou vivenciando isso lá. Sabe que é ele. O esforço que ele faz lá com toda a diretoria, com todo mundo que é ao redor dele, para poder ter aquilo ali muito saudável, né? Então, é muito legal. Mas o futebol nordestino tem um lugar especial no coração de todos. Professor, a gente fala já do Floresta, principalmente da parte da estrutura do Floresta, a categoria de base, mas você falou no Vasco, e é outro tema interessante, porque dizem que treinador precisa de marketing, precisa de empresário, precisa de agente, precisa de muita coisa. Você chega no Vasco altamente valorizado pelo que você fez no Atlético Goianiense. Por que não deu certo no Vasco, professor? O que foi ali? Pouquíssimas rodadas. E o detalhe, gente, só para vocês terem uma ideia. Ele vai contar, obviamente. Ele sai do Vasco, vai para o Goiás e consegue o acesso com o Goiás. Aí eu queria que você tentasse, por favor, me explique por que ali, o que é impaciência, por que não deu certo no Vasco, professor? É só você ver o Vasco hoje, ele está sem treinador. Boa, professor, boa. Na época me chamaram até de louco, né? Porque eu tinha pego o Atlético no lugar do Mancini, que o Mancini tinha ido para o Corinthians, e eu pego o Atlético e a gente consegue ali, o Atlético bem perto da zona de rebaixamento ali, a gente pega o Atlético e tem uma arrancada ali no segundo turno espetacular, e é onde a gente leva o Atlético à Sul-Americana, que nunca tinha disputado. E aí o Adson sinaliza uma renovação, eu tinha Série A, Sul-Americana para disputar, a Copa do Brasil, tudo. Quando eu estava no Atlético, pouca gente sabe, num jogo eu estava concentrado para jogar com o Fluminense, a gente já ganhou até de 2-1 esse jogo, eu recebo um telefonema do José Luiz Moreira, na Série A, vice-presidente, falando, o Zé me conhece desde pequeno, um grande dirigente do Vasco da Gama, conhece minha família lá, que hoje, para vocês entenderem, a minha família é que toca o Olaria. Meu padrasto é o presidente, minha mãe é vice-presidente, meu irmão. Então, eles tocam olaria. Então, o Zé conhece muito bem. Me liga, eu concentrado, falou, me perdoe se eu esqueci o nome do treinador, né, vindo de Portugal, estava no Vasco, saindo. Daqui a pouquinho a gente lembra do nome dele. Lembra, exato. E ele falou, o treinador vai sair, eu sei que você chegou no Atlético agora, eu queria te trazer para o Vasco, que eu tenho a convicção que você vai salvar o Vasco do rebaixamento. Caraca, Ele fez o convite. Nossa. Eu tinha 4 jogos no Atlético. Cara, isso aí pra mim, eu sou carioca. O meu bairro é do lado de São Januário da Penha. Eu joguei no Vasco, futsal. Então aquilo pesou muito, eu concentrado, jogo no dia seguinte. Eu falei, Zé, eu não vou nem pedir para pensar, porque primeiro que eu não vou fazer isso com o Adson. Cara, tem uma história dentro do Atlético. Eu falo do Atlético, assim, de coração, a torcida, tudo. Não é uma torcida muito grande, mas eu e o Atlético temos uma relação quase que familiar. E aí eu falei, cara, o Adson me abriu as portas aqui para uma Série A, a gente está recuperando no campeonato. Eu disse não ao Vasco na Série A. Né? Não é um não que eu não queria dar. Pô, um sonho de todo carioca era
um menino dirigir o Vasco. Falei, Zé, eu te agradeço, coisa e tal, mas eu não posso, cara, não posso deixar o Adson na mão aqui, a gente está recuperando. Não, eu vi teu início aí, eu queria isso pro Vasco, coisa e tal, não deu. Aí foi o Vanderlei. Isso. E aí eu vou pro Atlético, continuo no Atlético, aí no final eu recebo o convite do Alexandre Pássaro. Muda a gestão, entra o Salgado, e o Pássaro me ligou, falou, ó, temos um nome na mesa, é o teu, você quer vir? Faltava 2 rodadas para o campeonato acabar. E era aquele campeonato que terminava na quinta, domingo começava os estaduais. E eu tinha feito um jogo, faltava o jogo do Coritiba na quinta-feira, e eu tinha a final do estadual sábado. Foi o último estadual que acabou. Eu tinha um jogo na quinta, e 2 dias depois eu tinha a final do estadual, contra o Goianésia. E aí eu falo, pô, Pássaro, me dá, aí eu vou precisar de 1, 2 dias para pensar aqui, porque eu tenho uma renovação na mão, coisa e tal, e eu vou precisar conversar com o Adson. Aí fizemos o jogo do Coritiba, até vencemos de 3-0, o time estava bem encaixado. Aí acabou o jogo do Coritiba, eu conversei com o Adson. Falei, Adson, cara, é Vasco, eu não posso dizer o segundo não pro Vasco, coisa e tal. Contei, aí ele falou, cara, a torcida vai pegar no meu pé aqui, logo você. Pá. Aí conversei, fui bem claro com ele, tá? Aí liguei pro Alexandre, fiz as tratativas, fui pro Vasco. Aí fomos campeões sábado. Só que no sábado foi a final do estadual goiano, domingo já começou os estaduais todos. O do Rio começava na quarta-feira. Aí eu sou campeão sábado, segundo eu chego em São Januário, apresentado. Já tinha jogo quarta contra a Portuguesa. Aí começou o sub-20. Aí começou minha trajetória no Vasco. Cara, não foi uma trajetória ruim, por esse... Aí vários jogadores, vou te dar os nomes, assim, o Fernando Miguel, que hoje está no Pikachu, Henrique, vários jogadores assim muito importantes que não ficaram. E tivemos que montar um time novo de sábado para quarta-feira. Como é que você faz isso no Vasco? Vai com a categoria de base. Aí começa com a categoria de base e a gente vai para o mercado, trazer jogador no meio do campeonato. Aí vai montando. Eu me lembro que a gente estreou na Copa do Brasil contra a Caldense, o Cano e o Castan viajaram só para fortalecer o grupo, porque ainda estavam fazendo uma pré-temporada ainda. Não tinha nem time montado direito. E aí a gente estreia, e aí o estadual foi difícil, que começou com o sub-20, perdeu os primeiros jogos, mas assim mesmo a gente ainda ganha a Taça Rio. Ganha do Flamengo, por sinal. Você bate o Flamengo depois não sei nem quantos 17 anos. jogos que o Vasco não ganhava do Flamengo. A gente vai para o Maracanã, o Flamengo completo. Tem um fato inusitado que a gente treina, entra no ônibus para ir para a concentração, o Flamengo cancela o jogo, por causa da Libertadores. Eles queriam ter o time descansado. Aí o Flamengo adia o jogo de terça para quinta. Um negócio desse, a gente fica muito chateado, porque já estava subindo no ônibus. E aí eles têm um desfalque só, o Arrascaeta, jogo completo. E todo mundo assim bem temeroso, era 17 jogos, mais de 5 anos que não ganhava, e a gente mete 3-0 no Flamengo. E aí o Flamengo faz um gol no acréscimo, 3-1. Então, assim, foi um início muito bom, assim. Cheguei a ficar 11 jogos invictos. Eu fui perder um jogo na semifinal da Taça Rio pro Madureira, que eu fui o Laranjeira expulso com o 20 no primeiro tempo. Aí chegou a ficar 11 jogos invictos. Eu chego à terceira fase da Copa do Brasil. Começa o brasileiro, a gente instável. Mas quando eu saio, tá a 2 pontos do G4 com 4 jogos de vencibilidade. E aí, uma questão... Qual o argumento, professor? O que eles chegam assim para dizer assim? Cara, assim, quando o Pássaro me chamou, falou assim, ó, não deu mais para segurar, a pressão lá de São Januário tá grande para trocar e a gente vai ter que trocar. E aí, vou falar o quê? Aí eu fui me comunicar 2 horas, aí quando foi 5 horas da tarde, o Goiás me ligou. Prontamente aceitei pela identificação que eu tenho com o Estado, com o clube. É um clube que eu desde 16 conhecia bem. No meu íntimo eu falei, um dia eu ainda vou trabalhar no Goiás, porque eu queria trabalhar nos 3 clubes do Estado. Isso para mim é uma marca legal, eu gosto disso. Sem dúvida. E aí e aí eu lamento muito, sabe, Kempis? Porque com certeza se eu continuo no Vasco a gente subiria. A gente estava numa crescente dentro da competição. Aí chega o Lisca, não vai bem. Aí o Lisca sai, chega o Diniz, não consegue subir com o Vasco. E depois cria-se um arrependimento do próprio torcedor, da própria imprensa. Tá, porque a Duda é Vasco, né? A Duda é torcedora fanática do Vasco. Aí
sempre conto torcedores, falo. Eu fui a alguns podcasts no Rio de Janeiro e a pergunta sempre foi essa. Pô, os torcedores depois entenderam que se você não saísse, subiria porque você subiu com o Goiás. Falei, mas foi uma decisão da diretoria. O Vasco tem essa questão política, né? Você vê hoje, o Vasco hoje está no meio do Campeonato Brasileiro, a sair, né? A troca da 777 momentaneamente pelo associativo e você pega um Vasco hoje que estamos aí na 10ª rodada do Brasileiro sem treinador. Então, esse é o Vasco que às vezes, por algumas decisões, acaba pagando pelas decisões. Eu lamento muito porque um acesso com o Vasco seria muito importante para mim, para a minha carreira, marcar um grande trabalho no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. Mas aí acaba indo para o Goiás, a gente acaba subindo no Goiás. Mas no Goiás tem uma situação peculiar também, eu queria que você falasse, porque é outro momento que é difícil de entender. Na época, ninguém entendeu. Porque você caminha, faz uma campanha espetacular com o Goiás, deixa o time no G4, está lá, praticamente o acesso. E faltando, acho que é 4 rodadas, eu não lembro bem. 5 rodadas. 5 rodadas. No finalzinho, você sai. O que aconteceu ali, professor? Foi interno? Eu vou contar aqui porque eu sou um cara que eu trabalho com a verdade. Eu aprendi uma coisa na minha vida, é sim ou não, verdade ou mentira. Então, o que eu falar aqui é verdade dos fatos. Eu tinha um jogo com o CSA, a gente vinha numa sequência muito boa. E aí, eu tinha treinado o time a semana toda e faltava 2 dias pro jogo, 3 dias. Eu chego para dar o treino, cara, feliz da vida, assim, um momento pra gente ímpar. A gente vinha ganhando jogos importantíssimos, assim. E o CSA vinha numa 7 jogos de vencibilidade com o Mozart muito bem. Isso. Boa, aquele bom time do CSA bom time. E aí eu chego, meus auxiliares já trocaram de roupa, era uma mesa bem parecida assim com essa que a gente ficava no meu vestiário, na minha sala. E aí entra o Arlen Menezes, um cara que eu tenho um apreço, um carinho muito grande. Foi um cara que eu, tenho muita satisfação em ter trabalhado com ele, um cara muito correto comigo, muito reto. Adorei trabalhar com o Arlen. Fala, muito preocupado, eu vi a cara dele de preocupação, falou, preciso conversar contigo. Eu falei, o que foi? É uma ordem do presidente para você tirar o Felipe Bastos do time e jogar com um volante que está no Vitória, esqueci o nome dele, que foi do Fluminense. Caio, eu vou me lembrar já. Okay. Tá, aí... Para botar outro jogador. Eu falei, cara, eu não tenho como fazer isso. Eu treinei o time a semana inteira. Eu tenho 2 dias pro jogo. Como é que eu vou fazer isso? Isso são conversas que a gente tem de debate prévio. Aí, na nossa conversa diária. E eu tenho um costume de sempre que tem um jogo, 1 dia depois, 2 dias depois, eu geralmente chamo o executivo, a gente senta, troca ideia, quais são as demandas, o que vocês estão pensando, coisa e tal, que é normal. Claro. Você chega no teu editor, você chega... Sim. Normal, uma reunião com o executivo, com o supervisor, que a gente sempre faz. E aí eu falei, cara, eu não tenho como fazer isso. E aí ele falou para mim, é irrevogável. O presidente mandou você fazer. Aí eu falei, contei até 10, para você precisar ter uma resposta que não pode ter volta. Aí eu falei, então tá bom. Se é irrevogável, eu tô fora. Eu não tenho como. Como é que eu vou descer lá, vou olhar para 30 atletas? Como é que eu vou falar para o Felipe Bastos que eu sonhei de madrugada, que eu tinha que trocar? Não, cara, princípios não se negocia. Entendeu? Eu tenho princípios éticos profissionais. Aí ele falou, me dá um tempinho aqui. Me dá 5 minutos que eu vou tentar avaliar essa situação. Aí saiu. Tem um cara no Goiás que eu tenho o maior respeito, se chama Edmin, que é o presidente do conselho. E aí ele ligou para o Edmin, fez uma reunião, ele, o presidente, o Edmin. Eu, de roupa tava, de roupa não troquei. E aí, cara, abre a porta o Arlen, muito feliz que tinha conseguido reverter. Cara, eu falo porque eu sei como é que ele entrou na sala e ele gostava muito do nosso trabalho. Ele falou, não, mantém o que você... Já conversamos, coisa e tal, mantém o que você ia fazer mesmo, coisa e tal. E graças a Deus nós ganhamos um jogo de 3-1. Foi a melhor partida da equipe, o Felipe jogou muito. Só que eu senti que ficou um ressentimento. Total. E aí eu saio para jogar com o Londrina, empato lá no Café 0-0. Volto para jogar com o Botafogo, claro. O Botafogo era líder do campeonato.
Eu vinha numa sequência invicta. E aí eu venho jogar com o Botafogo, faço 1-0, o João Carlos empata no final do primeiro tempo. Termina o jogo 1-1. A gente na terceira colocação. Total. G4, Boa. folga. Tô em casa, 11 horas, toco meu telefone. Aí o Arley me liga, falou, vem aqui na Serrinha pra gente conversar. Cara, ordem do presidente, ele pediu pra te liberar, faltava 5 rodadas, coisa e tal. Falei, beleza, fazer o quê? O presidente quer assim. E aí acabo saindo. E detalhe, não vem novo treinador, né? Não vem novo, né? Não tem. O time estava tão né? bem, Kempis, tão ajustado, que não precisava de outro treinador. Com todo o respeito a quem ficou lá no comando, que era o auxiliar da casa, não precisava. O time iria subir com tranquilidade. O time era muito bem ajustado. O Elvis numa fase boa, o David Duarte. Time bom aqui do aí que eu não entendo. Aí o Felipe Basto vai bem, sobe, renova o contrato mais 2 anos. Aí é complicado. Aí eu não consigo entender, mas o clube não é meu, o meu cargo é do presidente, se ele não quis mais, eu só estou contando a verdade dos fatos. O que fugir disso, uma vírgula, não é a verdade, entendeu? E aí tem uma história muito engraçada para finalizar. Eu vou, entrego o apartamento, mando meu carro para o Rio, vou para o Rio. Quando eu chego no Rio, 2 dias depois, o Adson me liga. Faltava 8 jogos para o Atlético terminar o campeonato. Então foi tão rápido assim, foi, professor? Meu carro estava em São Paulo, quando ele me ligou. Liguei para o pessoal da Cegonha, falei, devolve meu carro para Goiânia de novo. E aí o Adson, parece que o Atlético perdeu de 4-0 para o Palmeiras, ele me liga 1h da manhã, ele estava tinha saído do Barroca, ele estava com o auxiliar da casa, falou, compra uma passagem aí, pega um avião agora de madrugada, vai para Goiânia, eu vou desembarcar 10 da manhã, me encontra para tu fazer esses 8 jogos aqui para mim, que eu não posso cair. Aí eu comprei a passagem, minha e do Gabriel, fui, cheguei no aeroporto, ele chegou, tomamos café, alinhamos tudo. E aí os 8 jogos, eu tive 8 jogos de invencibilidade. Empatei os 4 primeiros e ganhamos os 4 últimos. E aí a gente não foi para a Libertadores por causa de 3 gols. Então, assim, 21 foi um ano mágico, porque eu fiz um bom trabalho no Botafogo, no Vasco. Eu subo com o Goiás e finalizo com o Atlético, mais uma vez colocando o Atlético na Sul-Americana e quase na Libertadores. E assim, foi essa a história do Goiás. E a minha a terceira passagem pelo Atlético. Professor, como é que consegue essa parte... Pô, professor, porque é um negócio desse... como é o mental do treinador e dos jogadores num momento desse? Como é que você trabalha essa parte mental? Como? O psicológico. Pô, você está num time, aí você sai da forma como você sai, aí vem um grande amigo seu. E detalhe, se a gente relembrar, né, o senhor já tinha negado o Vasco, aí aceita o Vasco, é demitido dessa forma. O senhor vai para o Goiás, é demitido dessa forma. Vai reencontrar um amigo, um grande amigo, numa situação complicada, porque você pega... O time estava a uma posição da zona de rebaixamento. Porque se você vai para o Atlético e é rebaixado com o Atlético... A gente tem uma história vitoriosa, né? Mas o homem não pode ter medo de desafio, isso. Né? Aí eu queria que você me dissesse como é que você trabalha isso, como é que você faz para... Pô, porque não é fácil, são 3 clubes e gigantes, né? Pô, Vasco, Goiás e Atlético Goianiense. Então, acho que eu queria saber como é que você trabalha esse lado mental, psicológico. Porque não deve ser fácil, professor, me perdoe. São 3 equipes completamente distintas, são jogadores completamente diferentes, dirigentes completamente diferentes, 2 competições. Como é que você consegue ter um norte e fazer isso? Eu falo que futebol tem fase, né? Aquela fase de 2020 era uma fase boa, né? Como talvez agora, no início desse ano, também eu não vivi uma fase boa também. Então, eu costumo dizer que futebol, eu costumo dizer que o treinador ele tem que ser igual o cactus, né? O cactus, ele está no deserto, aí ele está suscetível ao calor, ao frio, à areia, tudo isso, e a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter... Por isso que eu falo para você, Kempis, quanto mais tempo a gente passa, a gente fica mais calejado, mais experiente. Por isso que eu não concordo que treinadores são ultrapassados, jornalistas são ultrapassados, ator, cantor são ultrapassados. Porque você, quando mais tempo passa, você está mais preparado para conviver com isso que a gente acabou de falar aqui, que foi meu ano de 2021. Ele, ao mesmo tempo que eu tive decepções, né, que sair do Vasco foi uma decepção para mim, foi uma tristeza, como não finalizar a Série B
com o Goiás, pô, era a cereja do bolo, Claro, pô, né? sem dúvida. E aí acabo eu sendo premiado com uma campanha com o Atlético espetacular de 8 jogos de vencibilidade e a gente colocando o time quase na Libertadores. Por isso que eu falo, futebol requer resiliência e o mais importante de tudo, convicção, né? Convicção naquilo que você faz. Costumo dizer que quando você tem um trabalho honesto, um trabalho pautado na sinceridade, na transparência, na honestidade, né? E a gente tem convicção que no final vai dar certo, né? E se não der, a gente tenta de novo. Mas como é que você trabalha com essas pessoas, professor? Como é que você chega e diz assim, pô, eu vou fazer aqui meu trabalho decente? Como é que você convive com essas pessoas? Assim, o trabalho do treinador de futebol, porque você tem que gerenciar um grupo, sei lá, 30 jogadores. Você tem seus auxiliares, dirigentes, conselheiros, presidente que chega a essas coisas. Como é que você faz para dizer assim, rapaz, eu estou precisando de um jogador, ele diz que não tem. Aí quando você é demitido, ele contrata um treinador. Como é que você vai para outro time e acredita no dirigente? Aí disso tudo chega à noite e ainda tem que brincar com os netos. Assim, eu costumo dizer, eu tenho uma frase até que eu falo que o Adson gosta muito. A gente tem que... O clube não tem que se adaptar ao treinador. O treinador tem que se adaptar ao clube. Boa. Né? Okay. Então, assim, o Adson fala que talvez seja a frase mais legal que ele ouviu de um treinador. E eu falo toda vez, porque eu estou falando do Adson porque o Atlético ele tem uma maneira, daquela maneira do Atlético de ser, de trabalhar, de gestão. E o treinador, ele é um gestor de pessoas, né? Ele é um gestor. Isso. E eu costumo dizer assim, outra coisa que eu falo muito, hoje ser treinador, treinar time de futebol, ir na beira do campo e dirigir o jogo é o mais fácil dos processos. Total. Hoje você tem que ser expert e gestor de crises. Você tem que se preparar para gerir crise. O treinador hoje ele tem que se preparar para gerir derrota, porque um time de futebol ele perde mais do que ganha. E aí vem que você tem que ter expertise para poder gerar toda a crise, toda a falta de resultado. Cada lugar que você chega é uma gestão diferente, são dirigentes diferentes. Você chega num lugar, você pega um executivo muito bem preparado, o cara com, cursos MBA, o cara fala tantos idiomas, aí você chega no outro clube, é um gestor estatutário que vem da arquibancada, que era torcedor, que virou presidente, que virou diretor. Então, a gente tem que ser meio camaleão, você tem que se adaptar a tudo isso. Então, não adianta eu chegar aqui, bater na mesa e falar, é do meu jeito, eu entrei aqui, não, essa câmera não tem que estar aqui, o microfone está errado. Não, primeiro você tem que fazer um diagnóstico de onde você está. Geralmente, quando a gente aceita um convite, você analisa, você faz uma análise de todo esse processo para que você possa entender como é que vai ser a sua gestão como treinador e você vai fazer esse trabalho, né, integrado e multifuncional. Você liga para outros treinadores, professor, para saber quando você vai para outro clube? Quando eu tenho uma boa relação com o treinador, sim, né? Porque assim, a relação ela tem que ser de sinceridade e honestidade, né? A nossa classe é uma classe muito desunida, né? Demais. Nossa classe demais. Talvez seja uma das classes mais desunidas, Sem são as classes dúvida. do treinador. É aquele que você está empregado, o cara liga, pá, só se sair, pá, ele não liga, mas ele manda o empresário ligar, o outro ligar, com uma pessoa trabalhando, né? Isso aí acabou sendo uma coisa corriqueira dentro do nosso segmento. Vou falar uma coisa aqui que eu sempre falei, eu queria que os treinadores fossem tão unidos como os jornalistas são unidos. São. Em alguns pontos. São Em alguns pontos, sim. Há um corporativismo, sem dúvida. O jornalista é o seguinte, pegou para um, pegou para todos. Você isso. concorda comigo? Sim, tem algumas pegou coisas. Pegou para um, pegou para todos. Não, claro que tem. Isso, as exceções. As exceções, mas é uma das classes mais unidas que eu já vi. Já de treinador. E não é. A gente não é unido. A gente não é unido. Não é unido. Ali é meio... Desculpe... Fale o que você quiser. É meio lei de Muricy, cada um trata de si, né? Um ditado que diz... Desculpe, professor Muricy do jargão, mas é meio assim. Não, a gente não é unido. Claro que tem as exceções. Claro, tem 2 caras, né, que me ajudaram muito na minha carreira, na minha formação, coisa e tal, que assim, que eu trabalhei que me inspiraram muito, que foi o Jorginho e o Paquetá, que eu fui auxiliar. Então, assim, são 2 pessoas que eu tenho um relacionamento muito bom, né? E outros treinadores que são meus amigos, que a gente fala, com qualquer segmento, né? Você tem aquele cara que você olha assim, pô, esse cara me inspirou, esse cara, pô, isso, aquilo, outro. E ao longo do tempo, você vai criando ponte, né? Eu digo, futebol, você tem que criar pontes e não
muros. Porque você criando pontes já é difícil, criando muros, então assim, eu sou um cara que eu sou mais na minha. Se eu não tenho um relacionamento bom com o profissional X, que Deus abençoe a vida dele, que ele seja feliz, siga a vida dele, eu sigo a minha. Eu sou um cara mais recluso nesse sentido. Professor, falando um pouco de dentro do campo, você é um estrategista, você gosta muito dessa parte de tática. Tem umas coisas. Você jogou futsal, que você me disse, né? Jogou contra o Sumov aqui, Sim, tá? Foi um jogador. Joguei contra aquela geração Manel Tobias, eu peguei antes. Ah, ainda pegou antes? Peguei os craques mundiais, como Glaucio, Você jogou... Belfort, Rapaz, que Branquinho, Gero, Ortiz. Rapaz. Eu menino lá e ele já bem experiente. Totonho, treinador do Belfort. Olha, eu me arrepiei. Eu cheguei a jogar um brasileiro contra o Sumov, já com essa geração aí, que marcou história no futsal nacional. E depois eu peguei, já mais para frente, o Bonfort, né? Já tava o Manuel tava isso. Tudo. Que era o grande estado, né? Isso, do futebol, naquela época, do futsal brasileiro era o Ceará, né? Eram os grandes craques da década de 80 e 90 ali, funcionando. O senhor pegou, então, a bola na gol de fora da área, o senhor pegou, então? Eu peguei todas, claro que eu jogo desde os 6 anos de idade. Há 50 anos que eu jogo futsal. Então eu peguei todas, eu peguei o gol fora da área, o lateral com a mão. Lateral com a mão, não podia atravessar a quadra, a bola pequenininha, a quadra pequena de 26 metros. Sim. E eu fui acompanhando porque a última vez que eu militei no futsal foi em 2013, quando eu era treinador do futsal do Flamengo. Que quando você começa a carreira, né? Eu tinha 3 escolinhas, eu era treinador de futsal, treinador de campo. Foi, massa. Muito bom. Filho para criar, a gente tem que ralar, né? Parou de jogar. Eu trabalhava em categoria de base, tinha as minhas escolinhas e trabalhava no futsal à noite. E eu fui treinador de futsal de 98 a 2003. Eu passei Fluminense, eu implementei o futsal no Olaria, depois passei pelo Flamengo. Aí chegou 2013, não dava mais para conciliar. Porque eu já estava no sub-20, tinha conflito de horário, aí eu deixei o futsal de lado e me dediquei só ao campo. Né? Você levou alguma... O que você leva? Porque esses outros esportes, se a gente olhar bem, se a gente for bem sincero, assim, handball, aquela linha de 5 hoje, handball, o pivô no basquete, né? Porque eu acho que era o Luxemburgo. O ataque, a defesa começa lá no centroavante. Ele disse, rapaz, ele roubou do basquete. Porque o pivô lá é o primeiro que faz a marcação. Então, assim, os outros esportes, eles influenciam demais no futebol mesmo tradicional. O senhor pegou alguma coisa do futsal e levou? Muito, quase tudo. Eu, quando comecei a carreira no campo, eu adaptei meus treinos de futsal todo para o campo. Porque se você ali no final dos anos 90, você não tinha o que você tem hoje na internet. Hoje você clica o botão, vê o treino do Real Madrid, anota e dá o treino. Em 99 você não tinha isso. A gente não tinha mídias, a gente não tinha sites, a gente não tinha rede social para você ir acompanhando. Eu sempre conto isso, né? Eu, quando comecei a carreira, eu ia para São Januário, eu fui jogador do Vasco de futsal, eu tinha acesso, sentava na arquibancada, ficava lá anotando o treino do professor Abel, do professor Oswaldo. A gente não tinha esses acessos, né? A gente não tinha. E não tinha, assim, você não tinha cursos como a gente tem hoje, né? Que possam te graduar, que possam te melhorar o teu conhecimento, né? Tanto pessoal quanto online. E era uma maneira da gente. A gente tinha que se virar, tinha que estudar, tinha que reinventar. Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu fazia no futsal, levei para o campo, fui adaptando. Hoje, o futebol de campo nada mais é um futsal de 10 contra 10, ou 11 contra 11. Por quê? Você pega o campo, você fraciona ele em 33 metros. Perfeito. Uma quadra tem 40. Então, você joga em 33 metros. Né? Você divide o campo em 3. Primeira, são as fases do jogo. Bloco baixo, médio e alto, né? Você é um cara muito inteligente, muito estudioso, você sabe disso. Então, assim, hoje você joga o futsal no campo. Então, todos aqueles mecanismos que eu usava no futsal, eu trago para a minha equipe. Né? Eu marco muito zona, porque eu tive um treinador que marcava zona no futsal onde ninguém marcava, que se chamava Cid Scarlatti no Flamengo. Marcar zona no futsal é difícil. Ele implementou essa marcação zona. Ele foi meu treinador
por 5 ocasiões. E assim, eu aprendi muito com ele isso. Então, eu sou adepto à marcação zona, né, no futebol. Então, assim, isso eu trago do futsal. Sim, sim. Porque eu tive um professor lá que era impressionante a nossa marcação que a gente tinha na época do Flamengo. Joguei 3 temporadas com ele no Flamengo. Então, assim, essa adaptação do salão para o campo me ajudou bastante. Que maravilha. Professor, sobre o Floresta, me ajude aí a entender por que o senhor aceitou esse convite do Floresta. E o Floresta, eu acredito, né? Quando você veio para cá, que você não conhecia o Floresta. Pô, o Floresta é uma estrutura demais. Eu já fiz matéria sobre o Floresta. Eu fiquei encantado quando eu fui lá. Fiquei, assim, realmente admiradíssimo. Eu disse, rapaz, como é que existe um clube desse aqui? E essa estrutura do Floresta é um pouquinho... Já tem um... eu acho ainda bem melhor, por exemplo, o CT do Fortaleza. A estrutura do Floresta é algo assim espetacular. E eu queria que você dissesse como foi esse convite, como é que você veio para cá, o que, que você pode dizer, e o que, que você pode planejar para o Floresta, o que, que você vislumbra no Floresta? Bom, eu não me lembro agora se foi 20 ou... Que você veio treinar. Eu treinei no Isso, Floresta. você foi e lá. ali me chamou muita atenção. Isso. Não sei se eu estava no CRB, não me lembro direito. Não lembro. Eu acho... Ou no Atlético Goianiense. Eu acho que o senhor estava no Atlético Goianiense, professor. Foi um dos jogos que eu vim jogar com o Ceará aqui. E aí eu treinei lá. Aquilo me chamou a atenção. Eu olhei, aí a gente foi lá, conheceu as instalações. Engraçado, né? Aquilo fica na tua cabeça. Total. E aí eu venho acompanhando. E uma nova tendência do futebol brasileiro são os clubes de dono. Sim. São os clubes de dono. Claro. Um dono, vai lá, o cara... Ou ele compra o clube já numa divisão maior, ou ele vem como veio o Floresta, lá na divisão, vem subindo. tirando os grandes clubes de massa, que esses aí não tem como. São imortais, Isso. né? E é a tendência, né? Ou esses clubes de massa viram SAF, que aí não deixa de ser o clube de um dono, né? E agora os clubes de dono, né? Então, assim, eu queria viver essa experiência de trabalhar num clube de um dono só. Eu não tinha vivido isso ainda. Vivi com a Tombense lá em 2013, mas minha relação com a Tombense é uma relação ímpar. Eu fui treinador da base lá em 2001, coisa e tal. Mas eu não tinha. Eu vim ao longo dos anos trabalhando em clube de massa. Que divide um estado, CRB, o Ceará. E eu falei, cara, e apareceu essa oportunidade. Veio o convite. Eu analisei friamente, vi toda essa trajetória do Floresta, conversei bastante com o Teixeira, conversei bastante com o Fred. E eu falei, cara, eu vou topar esse desafio. Primeiro, voltar para Fortaleza, que é um lugar que eu tenho um apreço, um carinho muito grande, uma oportunidade de voltar, que eu não trabalhava aqui desde 2015. Segundo, viver essa experiência de um clube de um dono. Como é que é essa experiência? Um clube que não tem uma torcida grande, um clube que não tem rede social, um clube que não tem aquele apelo de setorista todos os dias. Tem os cornetas. É assim, para mim isso, sabe, virou dentro de uma normalidade. Pelos clubes que eu já trabalhei, clube de massa, para mim é Remo. Você trabalha no Remo, no CSA, no Vasco, no Goiás, no Atlético. Ceará, que tem, essa torcida apaixonante do Ceará. Então, assim, a gente acaba sendo uma coisa normal, né, para você viver aquelas reuniões com os torcedores, quando está mal, coisa e tal. Isso para mim é normal, super normal. Mas eu queria ter essa experiência de trabalhar num clube de um dono só. Como é a gestão? Como é que é feito? Como é que é o relacionamento entre treinador e gestão? Isso para mim foi muito interessante. E pela organização, pela estrutura do CT, por jogar no Presidente Vargas, que é um estádio encantador, para mim um dos melhores gramados do Brasil, né? Parabéns aí, né? Quem cuida. Eu não sei exatamente o nome do segmento que cuida, quem cuida do PV, uma coisa espetacular. Então, assim, isso tudo pesou. O PV pesou, o CT pesou, a gestão pesou, esse crescimento que o Floresta vem ao longo do tempo, isso tudo pesou muito. E quando eu cheguei internamente, claro, todo clube tem coisas a crescer, a melhorar, mas hoje eu vejo o Floresta hoje um clube que tem, assim, um futuro brilhante. Eu até costumo dizer, eu não gosto de comparações, sabe? Mas é legal. O Floresta pode se tornar um Cuiabá daqui a uns anos numa Série A. Que maravilha. O Cuiabá era um clube desativado, que a família do Cristiano pegou, né? Foi Série D, Série C, Série B, e chegou na A. Eu vejo mais ou menos o Floresta nesse segmento. Como eu falava do Atlético quando a gente subiu,
que era eu espelhava na Chapecoense da época, né? Porque, perdão, o Atlético era consolidado, o CSA. Quando eu subi com o CSA, eu falei, cara, um modelo exemplar para a gente aqui é a Chapecoense, que teve... O CSA é incrível, né? Ele saiu ganhou D para C, C para B, B para A, mais ou menos como a Chape. Não se sustentou também por briga interna, política. Então, assim, eu vejo hoje o Floresta um clube crescente, sabe? E, assim, as pessoas acham que, pô, o Floresta vai subir logo para a Série B, para a Série A. Não, eu me lembro quando eu estive aqui em 15, depois 16, 17, né, as frustrações que o Fortaleza teve naquelas finais contra o Macaé, pô, a expectativa. Eu me lembro que a gente estava na B, eles estavam na C, pô, agora vai subir, 60 mil no Castelão, não subia, mas não perder o foco. Fortaleza não perdeu o foco. E aí as derrotas preparou o Fortaleza para, quando subiu, saber o mecanismo para poder ser o Fortaleza que é hoje. Então eu vejo o Floresta nessa trajetória aí. Professor, fala um pouco, só voltar para o campo. Você falou em marcação zona, toda aquela parte, os quadrantes de cada equipe, de cada jogo, né? Primeiro terço, segundo terço, zona baixa, zona alta. Então, professor, existe ainda coletivo, treino coletivo? A sensação que dá é que alguns times não dão treino coletivo. Me atualize como é um treino seu, por favor. Vamos lá, eu vou te falar. Eu vou começar uma colocação que eu faço sempre. Quando a gente vai no teatro assistir uma peça, a peça está pronta no dia de você ver a peça, você compra o ingresso, entra. Aí como é que é feito? Eu vou dar um paralelo. Está aqui o tablado lá, né? Aí são as marcações aqui esse aqui vai ficar aqui, esse aqui vai ficar aqui. Aí entra um ator, faz a marcação dele, entra aqui. E antes da peça, o que acontece? O ensaio geral. É o coletivo. Existe o coletivo, Existe, então? quando você tem uma semana aberta. Você vai muito trabalhando. Vamos lá. Vamos falar de uma semana aberta. Ok. Você jogou. Aí você recupera o jogador 2 dias, né? Okay. Que o cansaço bate na 48 horas. Falando assim, ó, aí no terceiro dia você faz um trabalho de força, né? Um trabalho físico, força, potência, E aí você começa a preparar a equipe para a semana. Aí você, no outro dia, você trabalha sistema defensivo. Outro dia você trabalha um sistema analítico, que é o trabalho técnico que eu gosto muito. Eu não abro mão do sistema analítico, que são cruzamentos, finalizações. Perfeito. É aquilo que você faz no jogo, né? E aí depois você vai trabalhando os blocos, médio, baixo, alto, né? Você trabalha lá tudo dentro, 10-0, né? Que são parte tática, A 2, 3 dias do jogo, geralmente eu gosto de fazer o meu coletivo a 3 dias do jogo. Por quê? É o dia que você abre o campo. Ok. Né? Aí trabalhei tudo isso aqui, você tem que fazer o coletivo para ver como é que está a sua equipe depois que você trabalha isso tudo. Você pega isso tudo aqui, você junta num coletivo. O coletivo hoje não é nem por tempo, né? Hoje não? Não, é por... Hoje o tal do GPS é que comanda teu treino. Professor? Você tem um limite de sprints, você tem limite de quilometragem, tudo. Você tem uma semana cheia, você tem um valor para você poder treinar essa semana toda para o teu jogador chegar inteiro no jogo. Então, quando chega esses 3 dias do jogo, você dá, né, a gente costuma dizer o pancadão, que é o coletivo. Você abre o campo, treinou isso tudo que a gente trabalhou aqui, certo? E aqui você, na antivéspera, você já faz um trabalho de ajuste fino daquilo que você precisa corrigir que você viu no coletivo. E na véspera, geralmente, um recreativo, uma bola parada, porque você começa a deixar cair a carga aqui. Isso eu estou te falando uma semana aberta que só a Série C e a D pode te proporcionar. Você na B e na A não tem, é utopia. E aí o que faz, professor? E aí na B e na A, você joga de 3 em 3 dias, você não treina. Você recupera os teus jogadores. Aí vamos lá, joguei quarta, vou jogar domingo. Quarta você jogou. Quinta, primeiro dia, você regenera. Sexta, se você tiver apertado, você faz um trabalho você faz um regenerativo tático, que a gente chama. Você posiciona o time, sem oponente. Você vai se posicionando o time, fazendo um trabalho tático ali, dentro
do composto do regenerativo para regenerar teu jogador. Porque o cansaço bate na 48 horas. Sim. Aí no outro dia você faz os ajustes de bola parada na véspera, vai jogar. Por isso que a dificuldade, né, quando tem esse calendário aí de Série A, Série B, você não treina. Aí muita gente não entende a comissão técnica. Os caras... Porque eu costumo dizer, tudo na vida que você não treina, atrofia. Sem dúvida. Ou estaciona ou atrofia. Total. Se você não treinar, sua equipe para de evoluir. Entendeu? Então, assim, você tem que treinar para a tua equipe manter o padrão que você quer. Quando você não treina, você estaciona. Né? Se você vai à academia todo dia, você está estimulando o teu músculo. Se parou de academia 15 dias, você sente a diferença. Essa porra, estou mais flácido, isso e aquilo. É mais ou menos isso. Mas eu, com uma semana aberta, eu faço uma sessão de coletivo de 20, 25 minutos. Só isso? Não dá para ser mais, porque você tem um padrão da fisiologia para você poder usar. Porque se você passar muito desse padrão, você tem uma carga semanal de treino, entendeu? Que você pega todo... Quando a gente... Vou te dar um exemplo. Hoje vamos lá, segunda começa a semana, né? Vamos lá. Na sexta-feira, a gente já faz todo o planejamento da semana seguinte. Olha, a gente vai ter esse jogo aqui, a gente precisa disso aqui de carga de treinamento, de volume, que a gente chama. Isso aqui, ó, os volumes vão ser esse. É tudo pré-estabelecido entre parte técnica, parte preparação física e fisiologia. O trabalho tem que ser integrado, né? Hoje é tudo integrado, não dá mais para... Não existe, é um tripé mesmo. Né, não dá. Cada quadra... Senão você pega a IDM com 10, 12, 15 jogadores. Hoje, graças a Deus, o DM do Floresta tem um jogador no DM. Por lesão por muscular, né? Bom, o resto são traumas, coisa e tal. DM, lesão muscular geralmente é excesso de carga, pessoal, excesso de jogos. Excesso de jogos, excesso de carga. E às vezes os treinadores são muito criticados, porque, poupou aqui, poupou ali. O treinador não poupa. Chega um comando, você vai tirar desse jogo para você poder ter ele na sequência. Você vai arriscar esse jogo, pode perder ele aí com um grau 2 aí, que são 3, 4 semanas. Aí você tem que tirar o jogador para poder ter ele na sequência do campeonato. E aí é o rodízio, que você vê aí muito hoje, o Ceará, o Fortaleza, estou dando exemplo, porque eu estou aqui, eu estou mais próximo, fazendo esse rodízio de atletas, porque é jogo de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. Porque chega um momento, por exemplo, que você às vezes acumula 3 competições. Isso. Eu vivi isso no Remo ano passado, né? Copa Verde? Copa Verde, não, foram 4, né? Mas chegou uma época que acumulou 3. A final do estadual, porque o estadual atrasou. Isso. Copa do Brasil, que a gente tinha o Corinthians, e o Campeonato Brasileiro começou. Loucura, porque né? lá os 10 primeiros jogos do Remo, a gente teve 10 vitórias seguidas. Foi a maior invencibilidade de vitórias que teve. O Grêmio fez 9, a gente fez 10. E a gente foi tendo sucesso na Copa do Brasil, passando. E o estadual atrasou, jogaram a final, como aconteceu com o Sampaio agora, para frente. Aí chegou uma hora que a gente estava com 3 competições e se administrar 3 competições... Os grandes times do Brasil já têm dificuldade, você imagina os times médios para administrar isso. Pô, professor, a gente está caminhando para o final, então só tenho que agradecer aqui. Por mim, dava para a gente conversar, professor, mais umas 3 horas. A gente vai ter que ter uma tarde inteira, né? Porque esse papo aqui é muito bom. Pô, dava para a gente conversar de tática, passar o almoço direto. Mas a gente volta daqui a pouco. Ô, professor, e eu espero que você volte aí, permanecendo no Floresta, que você consiga sucesso no Floresta. De coração, professor, obrigado. Um papo muito descontraído. Como é bom a gente conversar com pessoas inteligentes e principalmente que entende de futebol. Esse é o bom. E aprender com você, principalmente, eu acho bacana isso, porque você falou, me ensinou, porque isso ajuda na minha profissão. Eu não vou ficar criticando quem eu não sei, ou porque eu não sei o que está acontecendo. Então, muito obrigado de coração. Acho que quem assistiu, quem acompanhou, deve ter gostado. Então, de coração, professor, muito obrigado e muito sucesso no Floresta. Eu que te agradeço. A gente está aí nessa batalha aí com o Floresta. Os últimos 4 jogos a gente venceu 3, né? A gente sabe que não começou bem a competição, mas agora a gente reagiu bem, disputamos 12 pontos, ganhamos 9, e agora faltam 8 rodadas para a gente buscar o nosso objetivo. Querido, eu te agradeço o convite, sempre bom conversar com você, é um papo bom, e a gente vai trocando essa ideia aqui, esclarecendo principalmente o torcedor, né, que é o nosso público-alvo. O torcedor precisa entender um pouquinho o que acontece internamente, às vezes a gente não tem essa possibilidade de informá-los. Quero deixar um abraço a todos, obrigado pelo convite, sempre que precisar, eu estou às ordens. Obrigado, professor. O grande Marcelo Cabo aqui, uma satisfação imensa, um privilégio aqui. Obrigado, gente. Se você chegou até o final aqui, por favor, deixa seu like aí, deixa seu joinha, deixa sua curtida, que você está no canal do blog no YouTube, na TVC, toda quinta, 11 da noite, sempre uma personalidade. Quem podcast se despede. Agradeço demais. Muito obrigado.
e até a próxima, gente.